Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Leonardo, ou pelo menos é assim que me chamam nesta vida. Tenho 32 anos, uma vida que a maioria consideraria normal. Um apartamento, um emprego estável, uma namorada que eu amo chamada Júlia. Mas debaixo dessa fachada de normalidade existe um abismo, um eco, e ele está ficando mais alto. Tudo começou com a água. Desde criança, eu tenho um pavor irracional do mar. Não é o medo de se afogar que a maioria das pessoas tem. É algo mais profundo, mais antigo. É a sensação do frio cortante, a pressão esmagadora nas profundezas e, acima de tudo, o som de madeira se partindo. Esse som, ele assombra meus pesadelos. Nos meus sonhos, eu não sou Leonardo, sou outra pessoa, uma mulher. O nome dela sussurra na minha mente quando acordo, um fantasma na ponta da língua, Elara. No sonho, é sempre a mesma noite. O céu está sem estrelas, engolido por uma tempestade. Estou no convés de um navio antigo. O vento chicoteia meu cabelo longo e escuro e o vestido fino que uso está encharcado e pesado. O pânico ao meu redor é uma sinfonia cacofônica de gritos e do rugido das ondas. Eu não grito, eu apenas seguro o corrimão de madeira polida, sentindo as farpas entrarem na minha pele enquanto o navio inclina-se violentamente. Eu sinto o impacto antes de vê-lo. Uma colisão terrível que lança meu corpo para a frente. O último som que ouço é o estalo agudo de madeira se quebrando, seguido pela escuridão gelada e asfixiante do Atlântico. Acordo sempre no mesmo instante, com o gosto de sal na boca e uma dor fantasma no peito, como se uma viga de madeira tivesse me perfurado. Por anos, foram apenas pesadelos. Terapia, medicação, nada ajudou. Os médicos chamavam de estresse pós-traumático sem trauma, uma ansiedade profunda. Mas eu sabia que era mais. A primeira vez que ela vazou para a minha vida acordada foi há 6 meses. Júlia e eu estávamos de férias numa pequena cidade litorânea. Caminhávamos por uma rua de paralelepípedos, quando passei por uma loja de antiguidades. Na vitrine havia um pequeno camafeu de prata com um navio gravado. Meu corpo congelou. O som da rua desapareceu, substituído pelo rugido do oceano. O cheiro de maresia tornou-se sufocante, misturado com o odor de piche e madeira molhada. Minha mão voou para o meu peito, para a dor fantasma. O estrela do mar, murmurei. A voz não era a minha, era mais suave, com um sotaque estranho, antigo. Júlia me sacudiu. Léo, o que foi? Você está pálido. Eu não consegui explicar. Como eu poderia dizer a ela que, por um instante, eu não era o homem que ela amava, mas uma mulher chamada Elara, parada em uma rua que ela reconhecia de um século atrás? As coisas pioraram. Pequenos lapsos de tempo. Eu me encontrava em cômodos da casa, sem me lembrar de como cheguei lá. Às vezes, ao me olhar no espelho, por uma fração de segundo, o rosto que me encarava não era o meu. Os olhos eram os mesmos, mas o contorno do rosto era mais delicado, os lábios mais finos, a expressão assombrada por um medo que eu só conhecia dos meus sonhos. Uma noite, Júlia me acordou apavorada. Eu estava sentado na cama, olhando para a janela escura, chorando silenciosamente. Ela disse que eu estava sussurrando um nome repetidamente. Thomas. Eu não conheço nenhum Thomas, mas no fundo da minha mente, uma memória que não era minha se agitou. A imagem de um homem de bigode, com olhos gentis, me entregando o camafeu de prata. Para que você sempre encontre o caminho de volta para mim, ele dizia. O terror real começou quando percebi que eu não estava apenas lembrando. Ela estava despertando. Comecei a pesquisar. Horas a fio na internet, em arquivos de jornais antigos, Naufrágio, Estrela do Mar, 1912, e eu encontrei um pequeno artigo de um jornal português, O Vapor Estrela do Mar,
que fazia a rota de Lisboa para o Brasil, afundou durante uma tempestade inesperada na costa. Poucos sobreviventes. A lista de passageiros perdidos era longa. E lá estava ela, Elara Mendes. Ao lado do nome dela, uma nota. Viajava para encontrar seu noivo Thomas, que já a aguardava no Rio de Janeiro. Ler aquilo foi como levar um soco no estômago. Não era imaginação, não era loucura, era uma memória. Uma alma partida que se agarrou a algo, a qualquer coisa, para não desaparecer na escuridão fria. E essa coisa fui eu. Agora, a luta é constante. É uma batalha pela minha própria mente. Às vezes, sinto um desejo avassalador de usar vestidos, mesmo que eu nunca tenha tido interesse por isso. Sinto o cheiro de lavanda, o perfume dela, quando não há nada por perto. Minha caligrafia muda no meio de uma frase, tornando-se um floreio elegante e inclinado. Júlia está assustada. Ela não entende porque às vezes eu a chamo com um olhar vazio ou porque eu acordo gritando sobre a água. Como posso explicar a ela que a pessoa que ela ama está sendo lentamente apagada, substituída por um eco de uma tragédia de mais de 100 anos? Ontem à noite foi o pior. Eu estava no banheiro, me preparando para dormir. Olhei no espelho, e não fui eu quem piscou de volta. O rosto dela estava lá, claro como o dia. Os olhos dela, cheios de pânico e fúria, me encaravam de dentro da minha própria pele. Minha mão se ergueu, mas os dedos eram longos e delicados, os dela. A mão tocou o espelho, e uma voz, um sussurro que era e não era meu, escapou dos meus lábios. Onde está Thomas? Ele me prometeu. Eu quebrei o espelho com um soco. Os cacos de vidro no chão refletiam 1000 versões fragmentadas de um rosto que não sei mais se é meu. Eu não sei quanto tempo me resta. Sinto-a se fortalecendo, empurrando, usando minhas memórias como uma âncora neste mundo que não é dela. Ela não é má. Ela está apenas perdida, assustada e desesperada para encontrar o que perdeu. Mas no processo, ela está me afogando. Não tenho mais medo da morte. O que eu temo é a vida que vem depois. Eu temo fechar os olhos nesta vida, como Leonardo, e acordar em outra, com os gritos de Elara ecoando na minha alma, ainda procurando por um amor perdido nas profundezas geladas do oceano. O verdadeiro horror não é morrer, é nunca conseguir descansar. Meu nome é Alice. Sou restauradora de arte. Minhas mãos sempre foram meu refúgio. Elas encontram a beleza sob camadas de poeira e tempo. Eu costumava acreditar que todo objeto tem uma história. Agora, eu sei que alguns objetos não têm apenas uma história. Eles têm uma âncora. Tudo começou com a cadeira. Eu a encontrei em um leilão de uma antiga propriedade rural. Era uma poltrona de balanço de carvalho escuro, com entalhes de videiras nas pernas e nos braços. Estava em péssimo estado, mas havia algo nela, uma solenidade, uma presença. Eu a comprei por uma pechincha e a levei para minha oficina, ansiosa para começar o trabalho. Na primeira noite em que trabalhei nela, lixando a madeira gasta, o cheiro de mofo e verniz antigo encheu o ar. E com ele veio algo mais. Um zumbido baixo na parte de trás da minha cabeça. Ignorei, atribuindo ao cansaço. Mas então, tive o primeiro lapso. Minhas mãos pararam de lixar. Sem meu comando, meus dedos começaram a traçar os entalhes das videiras, de novo e de novo, com uma familiaridade assustadora. Um pensamento, frio e nítido, cortou o silêncio da minha mente. A colheita sempre vem. Cedo ou tarde, a voz mental não era minha, era grave, arrastada, carregada de uma paciência predadora. Sacudi a cabeça, o coração martelando. O que foi isso? Olhei para minhas mãos como se fossem de outra pessoa. Nos dias seguintes, os lapsos se tornaram mais frequentes. Eu me pegava parada no meio da oficina, olhando para o nada. Comecei a ter fragmentos de visões.
Um campo de milho seco balançando sob um céu cinzento, o interior de um celeiro mal iluminado, o brilho de metal em uma mão enrugada, e sempre o som suave e rítmico da cadeira de balanço. Cric, 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 cric. Meu namorado Marcos começou a notar. Ele disse que eu estava mais quieta, mais severa. Uma noite, estávamos jantando e ele derrubou um copo de vinho. Sem pensar, eu disse, com aquela mesma voz fria na minha cabeça se manifestando através da minha boca: o desperdício é um pecado que a terra não perdoa. Marcos riu, achando que era uma piada estranha. Mas ele não viu meus olhos. Eu vi. Vi meu reflexo na janela escura da cozinha. Por um segundo, o rosto que me encarou era o de um homem velho, com olhos pálidos e cruéis, pele repuxada sobre as maçãs do rosto e lábios finos como um corte. O terror me engoliu. Aquela cadeira não era apenas um móvel, era um receptáculo. Comecei a pesquisar a história da propriedade de onde ela veio, a família Salles, donos de vastas terras por gerações. O último patriarca, Ambrósio Salles, morreu na década de 1940. Não havia fotos dele, apenas descrições em antigos diários da cidade. Um homem recluso, severo, profundamente religioso de uma maneira distorcida. Ele acreditava em purificar a terra e em colher o que era seu por direito. Houve rumores de trabalhadores rurais que desapareceram, colheitas que falhavam misteriosamente nas terras vizinhas enquanto as dele floresciam. Ninguém nunca provou nada. A cadeira era dele, era o seu trono. Eu tentei me livrar dela. Levei-a para o quintal para queimá-la, mas quando joguei o fósforo, um vento súbito o apagou. E eu ouvi a voz, não mais na minha cabeça, mas como um sussurro no meu ouvido. Você não pode queimar a raiz depois que a semente brotou. A semente estava em mim. Eu era o solo fértil que ele esperava. As memórias dele agora vêm em ondas. Não são como sonhos, são como se eu estivesse lá. Lembro-me da sensação do machado na mão, não para cortar lenha, mas como uma ameaça silenciosa. Lembro-me de cavar no chão do celeiro, não para plantar, mas para enterrar. Lembro-me do prazer frio e sombrio de assistir a esperança morrer nos olhos de alguém. Ambrósio não era apenas um fazendeiro cruel. Ele era algo mais antigo, um parasita que se alimentava do desespero. E agora seu apetite é o meu. O pior momento foi na semana passada. Marcos e eu discutimos. Ele estava preocupado, dizendo que eu precisava de ajuda. Eu o vi ali, tão cheio de vida, de preocupação, de amor, e uma parte de mim, uma parte que era Ambrósio, não sentiu nada além de desprezo por essa fraqueza. Vi o campo de milho seco em minha mente e senti um desejo avassalador de colher. Minhas mãos se fecharam em punhos. Eu queria machucá-lo. Queria apagar aquela luz tola dos olhos dele e ver o medo tomar conta. A vontade era tão forte, uma fome física. Eu tive que correr para o banheiro e vomitar, lutando contra o impulso com cada fibra do meu ser. Eu o mandei embora. Disse que precisava de um tempo. Como posso olhar para alguém que amo, sabendo que há um monstro atrás dos meus olhos, olhando de volta, lambendo os beiços? Eu tranquei a cadeira na oficina, mas isso não importa. Ele não está mais na madeira. Ele está em mim, no meu sangue. Sinto-o quando olho para as pessoas na rua, avaliando suas fraquezas. Sinto-o no jeito como minhas mãos agora anseiam pelo peso de uma ferramenta não para criar, mas para destruir. Esta não é uma reencarnação onde uma alma busca descanso. É uma infestação. Ele não morreu. Ele apenas hibernou esperando por alguém sensível o suficiente, alguém como eu, para tocar em seu casulo e despertá-lo. Eu não sei quem está escrevendo isso agora. Sou eu, Alice? Ou é ele, Ambrósio, usando meus dedos para registrar sua vitória? O horror não é que eu me lembre de uma vida passada. O horror é que estou lentamente me esquecendo da minha própria vida, enquanto a dele assume o controle.
E às vezes, no silêncio da noite, eu me pego balançando para frente e para trás, mesmo sem a cadeira. Meu nome é Daniel e eu sou um tradutor. Passo meus dias imerso em palavras de outras pessoas, em outras línguas, encontrando a ponte entre um significado e outro. É um trabalho solitário e preciso. Eu sempre gostei do silêncio, do controle meticuloso sobre a linguagem. Agora, o silêncio é a coisa que mais temo, pois é quando eles ficam mais altos. Não começou com um sonho ou uma visão dramática. Começou com as mãos. Eu estava no meu escritório, traduzindo um denso manual técnico francês. Meus dedos pairavam sobre o teclado quando, de repente, eles se crisparam. A mão direita se fechou com uma força que não era minha, os nós dos dedos brancos, enquanto a esquerda começou a tremer incontrolavelmente. Um pânico gelado subiu pela minha espinha. Era como se minhas próprias mãos tivessem se tornado estranhas para mim, marionetes de uma vontade alheia. Durou talvez 10 segundos, mas pareceu uma eternidade. Atribuí ao estresse, excesso de cafeína. Mas o episódio se repetiu. Às vezes, minha mão direita tentava pegar uma faca com uma eficiência brutal enquanto eu cortava legumes. Outras vezes, a esquerda tremia tanto que eu mal conseguia segurar uma xícara. Eram duas entidades separadas, presas aos meus braços. A direita era fria, calculista e violenta. A esquerda, aterrorizada e fraca. Logo, vieram os fragmentos de conhecimento. Eu nunca falei alemão. Mas um dia, ao ouvir uma música no rádio, me peguei sussurrando a letra fluentemente. Palavras como Sehnsucht, desejo ardente, e Schatten, sombra, saíam da minha boca com uma pronúncia perfeita e um peso de memória que não me pertencia. O verdadeiro terror começou a se instalar quando os reflexos se tornaram traiçoeiros. Certa manhã, ao me barbear, olhei para o espelho e meu coração parou. Por uma fração de segundo, o homem que me encarava não era eu. Era mais velho, com um maxilar mais duro, olhos de um azul gelado e um corte de cabelo severo, militarista, típico dos anos 40. Havia uma pequena cicatriz branca logo acima da sobrancelha direita. Instintivamente, minha mão direita, a mão fria e firme, subiu para tocar a cicatriz que eu não tinha. No espelho, a mão do outro homem fez o mesmo. Então, meu reflexo mudou de novo. O rosto do homem desapareceu, substituído por um mais jovem, pálido, com olhos castanhos arregalados de pavor, o cabelo em desordem. A mão esquerda, a mão trêmula, voou para a boca, abafando um grito. Então pisquei, e era apenas eu, Daniel, olhando para meu próprio rosto aterrorizado, com as duas mãos na pia para me apoiar. Eu não estava apenas me lembrando de uma vida. Eu estava me lembrando de duas, e elas eram inimigas. A pesquisa se tornou minha obsessão. Com as poucas pistas que tinha, o alemão, a aparência militar, a década de 1940, mergulhei em arquivos online, registros de guerra, fotos de época. O rosto do homem de olhos azuis era o mais forte, o mais dominante. Ele era o caçador. O outro, o garoto assustado, era a presa. Finalmente encontrei. Uma fotografia granulada em preto e branco de um oficial da Gestapo estacionado na França, ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. O nome dele era Hauptsturmführer Klaus Richter. Os mesmos olhos de aço, a mesma mandíbula, a mesma cicatriz precisa sobre a sobrancelha. Ele era conhecido como o alfaiate, não por costurar roupas, mas por sua precisão metódica e cruel em interrogatórios. Encontrar a segunda pessoa foi mais difícil. Ele não era ninguém importante, era apenas uma face na multidão de vítimas. Seu nome era Jean-Pierre, um jovem estudante que fazia parte da resistência francesa. Encontrei seu nome em uma lista de prisioneiros executados por Richter em Lyon em 1944. A verdade me atingiu como um golpe físico. Eu não era a reencarnação de um,
mas de ambos. O torturador e a vítima, o predador e a presa, forçados a uma união profana dentro do meu corpo. A guerra deles não terminou com um tiro em um porão úmido há 80 anos. Ela continuava, e o campo de batalha era a minha alma. Agora, minha vida é uma vigília perpétua. O lado de Klaus anseia por ordem, controle, por infligir dor. Ele se manifesta em surtos de raiva fria, em um desprezo por fraqueza, em um prazer perturbador ao ver o noticiário e testemunhar o sofrimento. É a mão direita que quer fechar a porta com força, que tem o impulso de quebrar um copo apenas para ver os estilhaços. O lado de Jean-Pierre vive em um estado constante de medo. É ele quem me faz pular com ruídos altos, quem me dá pesadelos com corredores escuros e o som de botas no concreto. É a mão esquerda que treme, que quer se encolher e desaparecer. Ele tem pavor de porões, de uniformes, do cheiro de desinfetante. Eles lutam pelo controle. Às vezes, eu fico parado na frente do meu guarda-roupa, a mão direita metodicamente abotoando a camisa até o colarinho, enquanto a esquerda tenta desesperadamente desabotoar. Já passei minutos inteiros em um cabo de guerra comigo mesmo, meu corpo tenso, suando, enquanto essas duas almas travam sua batalha eterna através dos meus nervos e músculos. O pior é o espelho. Eu o evito, porque às vezes vejo Klaus me olhando com um sorriso de desprezo. Outras vezes vejo os olhos de Jean-Pierre suplicando por uma libertação que nunca virá. E às vezes, o mais aterrorizante de tudo, eu vejo os dois ao mesmo tempo, um rosto sobreposto ao outro, uma fusão fantasmagórica de ódio e medo. Eu sou uma casa assombrada por mim mesmo, uma contradição ambulante. O pecado e o sofrimento daquela guerra estão vivos dentro de mim. Não sei quem vai vencer, ou talvez esse seja o meu inferno, que ninguém nunca vença, apenas a luta, para sempre. Eu, Daniel, sou apenas a cela onde os dois fantasmas foram aprisionados juntos, e a cela está começando a rachar. Eu não sei bem quando começou. Talvez sempre estivesse aqui, um zumbido baixo sob a superfície da minha vida, como um rio subterrâneo. Mas o primeiro momento em que a água rompeu a superfície, o primeiro em que eu soube que algo estava fundamentalmente errado, ou talvez fundamentalmente certo, foi em um museu. Eu tinha 26 anos e estava em Amsterdã, parado diante de A Ronda Noturna de Rembrandt. Era uma viagem de pós-graduação, um presente para mim mesmo. Enquanto a multidão se acotovelava, um cheiro específico me atingiu. Não o odor de poeira e óleo de linhaça que se espera de uma galeria, mas o cheiro acre de lã molhada, fumaça de turfa e cerveja derramada. O murmúrio dos turistas se transformou no barulho rude e gutural do holandês do século XVII. Minhas mãos, que seguravam um guia, de repente pareceram calejadas, acostumadas ao peso de um mosquete, não de um livro. Fechei os olhos com força, uma onda de vertigem me atingindo. Quando os abri, não estava mais no Rijksmuseum. Estava em um salão de guildas mal iluminado, a luz das velas dançando nos rostos rudes dos homens ao meu redor. Eu era um deles. Meu nome era Govert, e sentia um orgulho feroz inflando meu peito ao ver nosso capitão, Frans Banink Koch, gesticulando no centro da cena. Eu podia sentir a coceira da minha gola de renda e o peso do meu capacete. O momento era tão real, tão palpável, que quando uma voz ao meu lado gritou, "Govert, mais cerveja!", eu me virei instintivamente, e então se foi. Pisquei e estava de volta ao museu, um turista suando frio sob as luzes do teto. A mulher ao meu lado me olhou com preocupação. "Você está bem, senhor?" Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar. Aquilo não foi um devaneio, foi uma lembrança. Depois daquele dia, as comportas se abriram.
Eram fragmentos no início. Estar cozinhando em meu pequeno apartamento em São Caetano do Sul e, de repente, sentir o cheiro de sal e corda alcatroada, com a sensação inconfundível do balanço de um navio sob meus pés. Eu era um marinheiro português no século XVI, a caminho de uma terra desconhecida que meu coração me dizia ser o Brasil, vendo pela primeira vez a linha verdejante da costa. O sentimento de admiração era tão avassalador que lágrimas brotaram dos meus olhos enquanto eu cortava cebolas para o jantar. Houve outros. A sensação fantasma de seda em meus dedos enquanto trabalhava em meu laptop, transportado para uma oficina de tecelagem na China da dinastia Tang. O som rítmico dos teares enchendo o ar. Eu era uma jovem chamada Mei, e meu coração doía por um poeta cujos versos eu escondia sob meu travesseiro. Senti o medo cortante e o frio da neve em meus joelhos. Escondido em uma floresta na Polônia, em 1943, o som de botas marchando se aproximando. Eu não sabia o nome daquela vida, apenas o terror e a determinação de proteger o jovem garoto tremendo ao meu lado. Eu sei como isso soa. Tentei racionalizar. Memória genética, criptonésia, imaginação hiperativa. Consultei médicos, terapeutas. Fui diagnosticado com estresse e ansiedade. Receitaram-me remédios que apenas abafaram o zumbido, mas nunca o silenciaram. O rio subterrâneo ainda corria e eu sabia que não estava louco. Estava me lembrando. A peça que faltava, a chave que uniu todas essas vidas fragmentadas, apareceu há 6 meses. Ela entrou na livraria onde eu trabalho meio período. Seu nome é Liana. Ela estava procurando por uma coleção de poesia, e quando nossos olhos se encontraram sobre a prateleira de clássicos, o mundo parou de girar. Não foi um reconhecimento como o do museu. Foi mais profundo. Uma ressonância na própria estrutura da minha alma. Seus olhos, de um castanho quente e profundo, eram a única constante em todas as minhas visões. Ela era a filha do capitão que eu, Govert, admirava à distância. Ela era a esposa que eu, o marinheiro, deixei para trás em Lisboa. Ela era o poeta cujos versos Mei guardava. Ela era a mãe do menino que eu tentei salvar na floresta polonesa. Ela sentiu isso também. Eu sinto muito. Ela gaguejou, desviando o olhar. Por um momento, eu pensei que já nos conhecíamos. Eu terminei. Estamos juntos desde então, tentando navegar neste oceano de ecos. É uma bênção e uma maldição. Às vezes, quando a seguro, sinto a alegria esmagadora de 1000 reencontros. Sinto a força de um amor que nem a morte conseguiu apagar. Em outros momentos, a tragédia nos assombra. Uma noite, ela acordou gritando, tendo sonhado com o cheiro de fumaça e o calor das chamas. Naquela mesma noite, eu tive o mesmo pesadelo, mas do lado de fora de uma casa em chamas, impotente para salvá-la, em uma vida que acredito ter sido na Londres de 1666. O luto daquela perda me assombrou por dias. Descobrimos que nossas vidas estão entrelaçadas em um padrão recorrente. Eu sou frequentemente um guardião, um protetor, um soldado. Ela é a artista, a curandeira, a centelha de beleza e esperança em um mundo muitas vezes cruel. E na maioria das vezes, minha função é falhar em protegê-la. Nossa história não é de um romance feliz para sempre. É uma tapeçaria tecida com fios de amor profundo e perda devastadora, repetida incessantemente. Não sei por que estamos presos neste ciclo. É um teste, uma punição, uma lição que continuamos a reprovar. Liana acredita que é uma oportunidade. Ela argumenta que em cada vida aprendemos algo novo, que talvez, apenas talvez nesta vida, possamos acertar. Que talvez o objetivo não seja eu salvá-la, mas aprendermos a enfrentar o fogo juntos. Esta noite estamos sentados na varanda do meu apartamento. A cidade se estende abaixo de nós, um mar de luzes e vidas, cada uma com seu próprio rio subterrâneo de história. Liana está lendo um de seus poemas em voz alta.
A voz dela é a mesma que me acalmou em um porão durante um bombardeio. A mesma que cantou para mim em um idioma há muito esquecido. O zumbido em minha alma não se foi, mas agora não é mais um som de confusão ou medo. É uma harmonia. A melodia de Gover, May e todos os outros cantando em uníssono. O relato deles é a minha história, e pela primeira vez, olhando para a mulher ao meu lado, sinto que talvez, apenas talvez, estejamos finalmente perto de escrever um novo final. Meu nome é Ana Clara. Tenho 38 anos, sou arquiteta e moro em Campinas com meu filho Lucas. Até o ano passado, eu diria que minha vida era normal, até mesmo abençoada. Léo, meu marido, faleceu em um acidente de carro quando eu estava grávida de 6 meses. Lucas foi a luz que me guiou para fora de um túnel de luto. Ele é um menino doce, de olhos grandes e castanhos como os do pai, e um riso que ecoa pela casa. Ele é todo o meu mundo, ou ao menos eu pensava que o conhecia inteiramente. Tudo começou com a água. Desde pequeno, Lucas tem um pavor inexplicável do mar. Não o medo infantil de uma onda mais forte, mas um terror profundo e visceral. Moramos no interior, mas o litoral não é tão longe, e sempre que eu tentava nos levar a Santos, a viagem terminava em choro e pânico. "O barco vai virar, mamãe!" Ele gritava, agarrado às minhas pernas, o corpinho tremendo. A água é escura e fria. Eu atribuía isso a um pesadelo que ele não sabia contar. Crianças têm medos irracionais, dizia a pediatra. O primeiro arrepio de verdade veio quando ele tinha 4 anos. Estávamos montando um quebra-cabeça de um mapa do Brasil. Quando coloquei a peça de Santa Catarina, ele apontou com seu dedo mindinho. "Floripa!" Ele disse com uma clareza que me surpreendeu. "Lá tem o barco do Zeca. Ele cheira a peixe e fumaça." Eu ri, confusa. "Quem é Zeca, meu amor?" Lucas olhou para mim e pela primeira vez vi uma sombra passar por seus olhos infantis, uma frustração antiga. "O Zeca, mamãe. Meu amigo. A gente saía para pescar antes da tempestade. Ele nunca tinha ido a Florianópolis. Nós não conhecíamos ninguém chamado Zeca. Naquela noite, depois que ele dormiu, pesquisei no Google, Pescador Zeca Florianópolis Tempestade. Encontrei dezenas de notícias, mas uma me gelou o sangue. Um pequeno barco de pesca chamado Mar Aberto havia naufragado perto da ilha do Campeche durante uma tempestade súbita em 2017. 2 homens a bordo. Um corpo foi recuperado. Um pescador idoso chamado José Carlos, apelido Zeca. O outro, um jovem chamado Tiago Viana, de 25 anos, nunca foi encontrado. A data do naufrágio era 4 de setembro de 2017, exatamente um ano antes de Lucas nascer. Meu cérebro de arquiteta, lógico e metódico, tentou encontrar explicações, coincidência. Ele ouviu em algum lugar. Uma história que pegou no ar. Mas o medo já havia fincado raízes em meu peito. As lembranças de Tiago, eu comecei a chamá-lo assim, em segredo, se tornaram mais frequentes. Lucas desenhava incessantemente um farol que eu nunca tinha visto, com uma precisão de detalhes impressionante. Ele descrevia uma pequena casa com janelas azuis e um cachorro vira-lata chamado Trovão, que sempre roubava seu chinelo. Ele cantarolava melodias que não eram canções de ninar, mas velhas marchinhas de carnaval que, segundo ele, a vovó Betty cantava enquanto fazia pão. A parte mais difícil era o amor e a perda em seus olhos. Às vezes, ele me abraçava com uma força desesperada e sussurrava: "Eu senti sua falta, Nanda." O nome doía como uma facada, porque não era o meu. "Por que você não me esperou, Nanda?" Eu não aguentava mais. A linha entre meu filho Lucas e esse fantasma chamado Tiago estava se tornando turva. Eu precisava saber. Precisava provar para mim mesma que estava tudo na minha cabeça. Com o coração na boca, planejei uma viagem para Florianópolis.
Disse a Lucas que íamos passar um fim de semana na praia, em um lugar novo. O reconhecimento em seus olhos quando cruzamos a ponte Hercílio Luz foi inegável. Ele não olhava com a curiosidade de uma criança, mas com a familiaridade de quem volta para casa. Sem nenhuma instrução minha, ele me guiou pelas ruas estreitas do sul da ilha. É por aqui, mamãe. A casa da vovó Beth é depois da Figueira Grande. E lá estava ela. Uma casinha simples, com as janelas de um azul desbotado pelo sol e pela maresia. Na varanda, uma senhora de cabelos brancos e rosto sulcado de rugas tricotava. Um vira-lata caramelo dormia a seus pés. Meu coração parecia que ia explodir. Eu parei o carro. Lucas saltou antes que eu pudesse detê-lo e correu em direção à casa. "Vovó Beth!" ele gritou. A senhora levantou a cabeça, os olhos semicerrados. O cachorro levantou as orelhas e começou a latir. Lucas parou a poucos metros dela, o peito arfando. "Sou eu, vovó. O Tiago. Eu voltei." O mundo pareceu prender a respiração. A mulher olhou para aquele menino de 5 anos e seu rosto, marcado pelo tempo e pela dor, se desfez. O tricô caiu de seu colo. As lágrimas escorreram por suas bochechas. "Tiago, meu neto," ela sussurrou, a voz embargada por um luto de anos. Você achou o caminho de volta." Naquela tarde, sentada na pequena sala de estar, cheia de porta-retratos de um jovem sorridente, ouvi a história de Tiago Viana. A avó, a senhora Beth, confirmou cada detalhe. O amigo Zeca, o cachorro Trovão, o farol que ele amava desenhar e Nanda, Fernanda, sua noiva. Ela havia se casado e se mudado para Portugal 2 anos após o desaparecimento dele. Lucas, ou Tiago, sentou-se no colo daquela mulher que ele conhecia e não conhecia e adormeceu, exausto. Era a primeira vez que o via dormir tão pacificamente em anos. Voltar para Campinas foi a coisa mais difícil que já fiz. Como eu poderia continuar sendo apenas a mamãe depois daquilo? Eu amo meu filho com cada fibra do meu ser, mas agora sei que sua alma é muito mais antiga que seu corpinho. Ele carrega consigo o amor e as dores de uma vida que não foi sua. Hoje, as coisas estão diferentes. Lucas ainda é meu menino. Brincamos de carrinho, lemos histórias, fazemos bagunça na cozinha. Mas às vezes, no meio de uma risada, seus olhos se distanciam. E eu sei que ele está em um barco, sob um céu catarinense. As memórias de Tiago estão se esvaindo, como um sonho ao amanhecer. Ele fala menos de Zeca e Nanda. A pediatra chamaria isso de superação da fase de amigos imaginários. Mas eu sei a verdade. Eu não perdi meu filho. Ganhei uma compreensão mais profunda da vida, da morte e dos laços que nos unem. A alma de Tiago não escolheu voltar por acaso. Talvez ele precisasse de um encerramento. Talvez ele precisasse saber que sua avó ficaria bem. Ou talvez, depois de se perder na água escura e fria, ele só precisasse encontrar um porto seguro, e ele me encontrou. Eu sou sua mãe, e meu amor é a âncora dele nesta vida.